Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. A pastora Wanda, mais a pequena missionária Johanna, o pastor Wellington, vai recolher o seu pedido de oração, que nós vamos levar para o monte para estar apresentando a Deus a sua vida. Glória a Deus. O seu pedido de oração, ele é muito importante. Por quê? Porque quem faz um pedido é aquele que acredita. Quem não acredita não faz. Vou dar um exemplo simples para você. Vou dar um exemplo simples. Digamos que você esteja precisando de um favor em uma área de sua vida. E existe alguém, existe uma pessoa que pode te ajudar naquela situação. Ela tem condições para aquilo. Não importa. Às vezes é uma questão econômica, ou às vezes é apenas uma intermediação numa conversa. Não importa como. Mas existe alguém que tem condições de te ajudar naquela situação. Você só sai da sua casa, só sai do seu trabalho e se desloca até aquela pessoa se você realmente acredita que ela vai te ajudar. Porque se você não acredita, se você tem dúvidas, aquela pessoa é orgulhosa, ou aquela pessoa é arrogante, ou aquela pessoa não ajuda ninguém, por mais que ela tenha condições de te ajudar, você não vai até ela, porque você não acredita que ela vai se dispor em te ajudar. Quando você pega aquela folha de papel e começa a escrever o seu pedido de oração, que nós vamos levar para o monte, colocar em oração diante de Deus. Quando você se dispõe a sentar, a escrever, a derramar sua alma naquela folha de papel, significa que você realmente acredita que Deus, Ele pode te ajudar, e você acredita que pela misericórdia dEle, Ele vai te ajudar. Quando você realmente se dispõe ali a fazer o seu pedido, é porque você acredita na resposta. E eu quero falar aqui nessa terça-feira sobre isso. Sobre realmente acreditar no milagre, ou apenas dizer que acredita. Existem aqueles que acreditam e aqueles que apenas dizem que acreditam. E infelizmente o grupo dos que apenas dizem que acreditam, ou seja, fingem acreditar, é muito maior do que o grupo dos que realmente acreditam. Você conhece pessoas que estão sofrendo por aí, seu vizinho, seu familiar, alguém que está vivendo situação muito difícil? Quem conhece pessoas assim? Muitas, né? Quando você pergunta para ela, ou alguém pergunta: fulano, você acredita que Deus pode mudar a sua situação? Você acredita que Deus pode te curar dessa enfermidade? Ou você acredita que Deus pode libertar esse familiar seu que está perdido nos vícios? Você acredita que Deus pode mudar essa situação? O que é que normalmente essa pessoa que está sofrendo responde? Que acredita ou que não acredita? Ela normalmente diz que acredita, que sim, Deus pode, eu acredito. Mas a pergunta é: o que é que ela tem feito para demonstrar que ela realmente acredita que Deus pode fazer aquilo por ela? É a atitude que falta, porque a nossa atitude demonstra a nossa confiança. Eu gosto sempre de dar o exemplo da criança pequena. Todo mundo aqui provavelmente já teve um filho pequeno, ou seja, um sobrinho pequenininho, uma criança pequena. E quando a criança é pequena, ela tendo a oportunidade, ela sobe a uma cadeira, ela sobe na mesa,
ela olha para você e fala: papai ou mamãe, eu vou pular. E no que ela diz, eu vou pular, ela já pula. Ela nem espera você se preparar. Mas por que ela já diz que vai pular e já pula? Porque ela acredita que você vai segurar ela. É isso que Deus procura em nós. É isso que falta em nós. Quando eu acredito, eu tenho atitudes que demonstram essa confiança. Eu oro, eu faço o meu pedido de oração, eu busco. É um culto de oração? Eu estou lá participando porque eu acredito que a oração que eu vou fazer nesse dia em que os irmãos vão estar reunidos no mesmo propósito, Deus vai ouvir, Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar. São muito poucas as pessoas que realmente têm esse tipo de atitude de confiança. Olha o que diz o texto sagrado. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, capítulo de número 22. É como eu disse aqui em outra oportunidade, esse culto de terça-feira, esse culto de oração, só vem as pessoas que realmente acreditam que Deus é poderoso para mudar a vida delas. Só. Porque quando a pessoa acredita, ela se lança. Ela não tem nada que a impeça, ela não deixa obstáculos atrapalharem ela. Ela acredita e pronto. E pronto. E quando a pessoa acredita, não tem como tirar aquilo dela. Você já viu que tem gente que joga na Mega Sena toda semana? Quem já viu? Já tem 20 anos que ela está jogando e nunca ganhou. Mas tenta convencer ela que ela não deve jogar. Tenta, vai lá. Fala para ela: fulano, isso aí é besteira, é um jogo de azar, você está perdendo seu dinheiro. Ela vai brigar com você, porque ela acredita que um dia ela vai o quê? Ganhar. Eu estou dando exemplos para você, que quando a pessoa acredita, ninguém consegue impedir ela. Dei o exemplo do culto. Quando a pessoa acredita que ela vai estar num culto de oração, vai buscar em Deus, Deus vai ouvir ela e vai responder, ninguém impede ela de estar aqui. Está chovendo, está calor, é o trânsito, aconteceu um problema. Ela acredita que vai acontecer na vida dela. Ela vem, ela se lança. Ela acredita que vai acontecer um milagre. É como a Bíblia Sagrada nos dá o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Eu acho que de todos os milagres dos evangelhos ali, do Novo Testamento, que eu leio, a mulher do fluxo de sangue é o que mais me chama a atenção. Para a maioria pode ser o milagre mais besta, porque tinha cego sendo curado, paralítico sendo curado, tinha morto sendo ressuscitado. Mas quando eu entro na pele, na história, quando eu vivo a história da mulher do fluxo de sangue, eu fico impressionado, porque nós estamos falando de 2000 anos atrás, onde mulher, naquela situação, naquele ambiente do Oriente Médio ali, daqueles países, daquela região, mulher não podia nem chegar perto de homem, era proibido. A mulher, quando tinha o fluxo de sangue normal, que toda mulher tem todo mês, ela tinha que ficar separada dias antes do fluxo de sangue e dias depois. Ela era tida como amaldiçoada. Se a mulher, nos dias do fluxo de sangue dela, ela sentasse numa cadeira como essa, ninguém mais sentava. Sim, ela era chamada de suja, de imunda. Eu quero que você entre na pele dela agora. Eu quero que você viva o que aquela mulher viveu, que aí você vai entender o que é confiança, o que é acreditar. Então aquela mulher naquela situação,
E a Bíblia fala que já tinha 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue contínuo, ininterrupto, direto. Não era o período menstrual, não, era direto, já tinha 12 anos. E naquela época não tinham mecanismos de esconder aquele fluxo de sangue. Hoje tem um monte de mecanismos que às vezes a pessoa sofre de uma doença assim e ninguém sabe. Não, ela não tinha, pelo que a Bíblia indica, ela já não tinha marido. Não tinha como. A Bíblia fala que ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos e com remédios, e nada tinha resolvido o problema dela. Até que um dia ela ouve falar que Jesus estava passando na cidade em que ela morava. E ela já tinha ouvido as histórias do que Jesus fazia, do que Jesus operava, dos milagres que ele operava. E o que aquela mulher faz? Ela sai de casa e ela vai andando no meio da multidão, atrás de quem? De Jesus. E ela estava sangrando. Ela era passível de ser apedrejada ali. A lei dizia que as pessoas podiam apedrejar ela até a morte. Não tinha condenação se fizessem isso. Quem estava errada, entre aspas, ali, diante da lei, era quem? Era ela. Mas ela faz isso, ela vai andando, e aonde ela vai andando, o sangue vai pingando, vai menejando, vai ficando. E ela comete o pior, aos olhos humanos e da lei, o pior de todos os atos. Ela sangrando, ela toca em um homem. Naquele momento, ela podia ter morrido por causa da lei de apedrejamento. Mas quando ela toca na veste de Jesus, a Bíblia fala que ela toca na orla do manto. Eu entendo orla, a parte de baixo. Então, para ela tocar na parte de baixo, na barra, provavelmente ela já estava se arrastando no meio dos outros, sendo pisada, e o sangue ficando. E ela toca. Quando ela toca, Jesus para. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos dele: mestre, olha quanta gente está aqui, tocando no Senhor. Em outras palavras, empurrando. Olha quanta gente aqui no meio dessa aglomeração. Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. No momento em que aquela mulher toca nele, cheia de confiança, lembra que eu falei de acreditar? Ela acreditava que ela ia chegar até ele e a vida dela ia o quê? Mudar. E ela se dispôs a enfrentar todas as dificuldades, correu o risco de tudo que podia ser contra ela, para alcançar aquilo que ela realmente acreditava que podia alcançar. E quando ela toca em Jesus, o poder de Deus se manifesta e ela fica curada. Aí Jesus mandou apedrejar ela, Jesus mandou prender ela. O que Jesus disse? Filha, vá em paz, a tua fé te curou. O que é fé? Certeza, confiança. Isso é fé. É isso que falta em nós. É isso que falta nas pessoas hoje. As pessoas dizem que acreditam que Deus pode fazer, mas elas não têm a atitude que demonstra que Deus o quê? Pode fazer. É a atitude que falta.
Olha o que diz aqui em Gênesis 22. Gênesis 22. Abra a sua Bíblia. Você encontrou? Gênesis capítulo 22. Deus prova quem? Abraão. Deus prova Abraão. Deus queria mostrar para mim e para você o quanto Abraão realmente acreditava na providência de quem? De Deus. Isso aqui é exemplo para nós. Deus já sabia como Abraão iria agir. Só que Deus queria mostrar para mim e para você, como exemplo, a maneira que você e eu devemos agir. É isso que falta. As pessoas querem que o milagre aconteça assim, ó, no estalar de dedos. As pessoas querem que Deus mude a vida delas, sem que primeiro seja necessário elas demonstrarem a confiança que têm em Deus. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Primeiro eu creio, depois eu vejo o agir de Deus. Primeiro eu mostro que acredito, depois Deus se manifesta em minha vida. Olha o que aconteceu aqui. Lê comigo na sua Bíblia. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Esse lhe respondeu: eis-me aqui. Então quer dizer que quando Deus falava com Abraão, Abraão respondia de qual forma? Eis-me aqui. Em outras palavras, pode mandar fazer o que o Senhor quiser, que eu faço. E você responde assim? Quando Deus chama você, quando Deus fala com você através da Bíblia, você diz que a palavra foi para a pessoa que estava do seu lado? Ou você diz: eis-me aqui, a palavra é para mim, Deus está falando comigo? Quando Deus te dá uma direção, você diz: eis-me aqui? Ou você fica tentando negociar com Deus uma adaptação daquilo que Ele falou? Você segue a direção de Deus, ou você tenta adaptar a maneira que você deseja que aquilo, da forma que você deseja que aquilo aconteça? Então Abraão disse o quê? Eis-me aqui. Deus continuou. Presta atenção aqui no versículo 2, que vai ficar bem claro a determinação de Deus. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, e ainda disse o nome, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em que? Holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Em outras palavras, pode dizer que eu faço. Eu creio. O que o Senhor disser para mim, eu acredito. Eu confio no Senhor. Confia? Confio. Então tá bom. Pega o seu filho, seu único filho. Só para não ter erro, o nome dele é Isaque. Já sabe, né? Sei. Sim, senhor. Vai até a terra de Moriá e ali oferece ele para mim em holocausto. O que é holocausto? Quem sabe o que é holocausto? Não, holocausto. Isso. Vai além do sacrifício. Porque o holocausto é matar e depois que matou, coloca fogo no corpo. Isso é holocausto. Abraão sabia o que era um holocausto? Sabia, porque se você ler um pouquinho antes, ele já tinha feito outros holocaustos para Deus, com animais. Só que agora Deus pediu o filho. Vai até a terra de Moriá, apresenta ele para mim em holocausto, em um dos montes que eu te mostrarei. Espera aí. Deus mandou, ou Deus disse a Abraão para apresentar o que em holocausto? O filho, Isaque. Abraão estava consciente disso, ele entendeu bem o recado de Deus,
Concorda comigo até aí? Agora presta atenção no que aconteceu. Versículo 3. Sabe o que é confiança? Sabe o que é acreditar? Acreditar é isso aqui que está no versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão. Quando? De madrugada. Ou seja, não ficou esperando, demorando, fazendo hora não. Já logo de madrugada, levantou e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia o quê? Indicado. Isso é confiar. Confiar em quê? Confiar que Deus sempre vai trazer uma solução. Ele tinha dentro dele a certeza que Deus ia dar uma solução para aquela situação. Confiança plena, total. É isso que Deus procura em mim, em você, nas pessoas que estão sofrendo e dizem que acreditam que Deus pode mudar a vida delas. Só que Deus procura essa confiança e não encontra. Não encontra. Hoje Deus olha para as pessoas e não encontra isso daqui. Abraão reclamou. Abraão tentou entender. Não. Ele simplesmente se levantou de madrugada, pegou todos os utensílios necessários para o holocausto, pegou o filho dele e foi na direção que Deus mandou, porque dentro dele existia a certeza: Deus vai dar um jeito. Eu sei que eu não vou sofrer, porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do perverso. Por que Deus teria prazer no sofrimento de alguém? Então confiança é isso. Eu sei que aquilo que Deus tem para mim é bom. Não sei como vai acontecer, nem quando vai acontecer, mas eu vou orar para isso acontecer, eu vou lutar para isso acontecer, eu vou buscar em Deus essa resposta, porque eu creio que vai o quê? Acontecer. Confiança é isso. Fé é isso. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem essa confiança, ninguém agrada a Deus. Sem essa certeza que Deus vai dar a solução, ninguém agrada a Deus. Continua comigo. Continua comigo aqui. Então ele foi. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de onde? De longe. Então, peraí, já tinha quantos dias que eles estavam caminhando? Quantos dias? Você concorda comigo que já tinha dado tempo de pensar, repensar? Sim, para Deus estar observando se a pessoa ia ser firme, se confiava ou não, se acreditava ou não. É igual o tempo que você está orando por uma resposta que você quer na sua vida. Às vezes você está orando por uma situação há um mês, há 2 meses, não sei. Talvez tenha situação que você está orando há 1 ano, e você está assim, será? E Deus está observando. É o tempo que Deus está observando para ver se realmente você acredita, se realmente você confia. O que significa a palavra diabo? Você sabe? Quem sabe? Diabo não é um nome pessoal, não é o nome da pessoa, não. Diabo significa acusador. É isso que significa o nome diabo, a palavra diabo. A gente acha que é o cão imundo que chama diabo, né? Mas se fosse, ele tinha que chamar Satanás, diabo, capeta e por aí vai, o nome completo, né? Mas não é, cada termo desse tem um significado, não é um nome próprio, não.
Diabo significa acusador. Então presta atenção, o que acontece? Quando você começa a orar em prol de alguma coisa na sua vida, o diabo, ou seja, o acusador, fica diante de Deus dizendo o quê? Ele não acredita não. Deixa passar mais um dia, deixa passar mais uma semana, e o Senhor vai ver como ele não acredita. Aquilo dali é fingimento, aquilo dali é falsidade. Não foi assim que ele falou de Jó para Deus? Ou não é isso que está escrito no livro de Jó? O Senhor acha que Jó, debalde, ou seja, em vão, teme ao Senhor? Tira tudo o que ele tem e verás se não blasfema na tua face. Esse tempo que você está orando e que você está perseverando, tomara que você esteja perseverando, tomara que você não seja daqueles que já murmurou, que blasfemou, que reclamou, porque quando você murmura, blasfema, reclama, vou te dar um recado, você vai começar tudo de novo, vai começar de novo, volta por exatamente. Pronto, a irmã deu um exemplo bom. Você já estava aqui, ó, ali, a chegada é ali no coqueirinho ali, ó. Já estava aqui na fila, murmurou, reclamou, blasfemou, significa que você deixou de quê? De confiar, de acreditar. Então você precisa aprender mais. Sai da fila e volta para onde? Lá para o final, para começar de novo, porque você não fez o dever de casa. O dever de casa é acreditar incondicionalmente. Não sei como, não sei quando, mas eu creio que Deus vai dar um jeito nessa minha situação. Vai ter solução. Não sei como, mas eu vou chegar lá. É isso. É isso que aconteceu com Abraão. 3 dias caminhando. Imagina o inimigo. Você vai queimar seu filho? Ó, que Deus é esse? Isso não foi Deus não, hein? Rapaz, você já tem 100 e tantos anos de idade já. Não tem como sua mulher ter filho mais. Ela já está completando, já tem mais de 100. Rapaz, tudo para ele desconfiar. Será que você confia em Deus de verdade? Responde para mim não. Isso aqui é uma pergunta para você responder para si. Será que você acredita de verdade? Será que você confia de verdade que essa situação que você tem vivido, você tem orado, será que você realmente confia que Deus vai mudar essa situação, que Deus pode transformar essa situação? É isso que Deus está procurando, para olhar para o acusador e dizer, tá vendo? Você tentou segurar, impedir na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, mas a pessoa foi confiante, foi fiel, foi de fé, e por isso agora a vida dela está sendo transformada. 3 dias, depois de 3 dias ele viu de longe um monte, e Deus indicou para ele, é lá, versículo 5, então disse a seus servos, presta atenção no 5, o 5 é o que diz tudo para nós, o 5, vocês lembram do 2? O que estava dizendo no 2? Deus falando com ele, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, vai lá na região de Moriá e sacrifica ele para mim em holocausto. Ok? No 2 estava isso, não estava? Abraão sabia o que estava indo fazer, sabia quem Deus tinha dito que ia ser sacrificado, ele tinha consciência de tudo isso. Agora olha o 5, quando Abraão avistou o monte de longe, ele disse assim, então disse a seus servos, os 2 homens, lembra os 2 funcionários que ele levou para ajudar? Esperai aqui com o jumento. Agora presta atenção, eu e o rapaz iremos até lá. Presta atenção, até aí tudo bem. Eu e o rapaz, plural, iremos, nós 2 iremos até lá. Agora presta atenção, e havendo o quê? Havendo o quê? Adorado. Agora lê para mim depois da vírgula que está escrito.
Lê de novo. Mais uma vez. O que é que te chama a atenção aí? Hã? Ele disse: voltaremos. Ele não disse: eu voltarei. Ele disse no plural: voltaremos. Nós, eu e meu filho, depois de havermos adorado a Deus lá naquele monte, nós voltaremos para junto de vós. Mas ele não sabia que ele ia sacrificar o filho dele lá? Ele não sabia que depois de sacrificar ele ia botar fogo no corpo do filho dele? Mas ele sabia que ainda que ele fizesse tudo isso, ele acreditava que Deus era poderoso, se necessário fosse, para ressuscitar o filho dele, devolver o filho para ele, e ele voltar com o rapaz pelo mesmo caminho por onde ele foi. Isso é confiança. Ainda que ele tivesse que tocar fogo no filho, matar o filho, tocar fogo, ele acreditava que Deus era poderoso para devolver o rapaz para ele inteiro, são e salvo, sem nenhuma sequela, para ele voltar em paz para casa. Isso é confiança. É essa certeza que Deus busca em você, que ora pela sua vida sentimental. É essa certeza que Deus busca em você, que ora pela libertação de um familiar que está nas drogas. É essa certeza, essa confiança que Deus procura em você, que ora pela sua vida financeira, que está numa situação muito difícil, mas que confia que Deus vai dar um jeito, vai trazer uma solução, que vai mudar a sua história. É essa confiança que Deus procura. Só que muitas das vezes ele olha e não encontra, e não acha. Abraão disse: nós iremos para lá, e depois de havermos adorado, voltaremos para junto de vós. Certeza, certeza. A história diz, por causa do horário aqui, deixa eu ler mais um pouquinho, deixa eu ler com você. Vamos lá, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre o Isaque. Pegou a lenha. Lembra que tinha que botar fogo? Então tinha que ter lenha. Colocou nas costas do rapaz, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo seria a faca para poder fazer o sacrifício, matar. Assim caminhavam ambos juntos. Agora olha o que é confiança. Presta atenção o que é acreditar em Deus de verdade. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Então o rapaz sabia como que era feito um holocausto. Ele disse: papai, estou vendo o fogo, estou vendo o quê? A lenha, estou vendo o cutelo na mão do senhor para matar. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o animal que vai ser o quê? Sacrificado. Abraão sabia quem ia ser o animal a ser sacrificado? Sabia ou não sabia? Abraão sabia em quem que ele ia ter que tocar fogo? Pelo versículo 2, sabia ou não sabia? Sabia? Mas olha a resposta que ele deu no versículo de número 8. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele tinha certeza que Deus ia dar solução naquela situação. Ele disse: olha, meu filho, não se preocupe não. Só ele. Mas mesmo sabendo, ele disse: se preocupe não.
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele foi. E se a gente continuar lendo, você vai ver que Abraão sobe o monte com o rapaz, prepara todo o altar para o holocausto, coloca a lenha, pega o rapaz, deita o rapaz sobre a lenha, pega o cutelo. Quando ele levanta o cutelo para matar, como assim para matar, bispo Paulo? Ele tinha certeza que Deus ia dar um jeito, Deus ia prover. Sim, ele foi adorar a Deus. Deus estava acima de tudo. Ele tinha plena confiança em quem? Em Deus. Deus diz para ele assim, quando ele levanta o cutelo, Deus diz para ele: não toca no rapaz, porque agora eu sei que tu me amas, que você confia em mim de verdade. Agora eu sei que você acredita em mim de verdade. E diz aí o texto que você vai terminar de ler em casa, que quando Abraão olha para trás, tinha um cordeirinho amarrado lá em cima do monte. Provisão de quem? De Deus. Ele pega o cordeirinho, sacrifica, apresenta em holocausto e volta junto com seu filho Isaque, do jeito que ele já tinha dito que ia voltar. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Abra aí, por favor. Hebreus, para você entender aqui, finalizando essa mensagem. Capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Então hoje nós estamos falando do que significa confiar de verdade em Deus. Acreditar de verdade. Não é fingir que acredita. Não é fingir que confia, é acreditar de verdade, confiar de verdade. 11:17. Pela fé, o que é fé? Certeza. O que mais? Convicção. O que mais? Certeza, convicção. O que mais? Acreditar. Que mais? Confiança. Isso é fé. Então, pela fé, pela certeza, pela confiança, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Quer dizer que ele estava pronto para fazer. Ele chegou ao ponto de colocar a lenha no lugar, botar o rapaz deitado, amarrado lá, e levantar o cutelo. Versículo 18. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Por que ele estava pronto para fazer aquilo? É aqui que está a resposta. Por que ele tinha tanta confiança para fazer aquilo? Porque considerou que Deus era o quê? Poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, dentro de Abraão tinha uma confiança plena que, se fosse necessário, Deus era poderoso para fazer o quê? Ressuscitar o filho dele dentre os mortos. Você já parou para pensar o que é isso? Nenhum de nós aqui tem essa confiança. Sim, confiança de ver lá o morto sendo ressuscitado. Das cinzas, do pó, porque quando você queima, vira pó. Ele tinha essa confiança. É isso que fez Abraão ser chamado pai
da fé. Nós podemos ser como Abraão? Não. Ele foi o pai da fé. O máximo que nós conseguimos ser, somos filhos da fé. Filhos de Abraão. Como que eu vou fazer isso? Quando eu conseguir demonstrar que eu realmente acredito que Deus é isso tudo aqui. Que eu vou orar, que eu vou perseverar, que eu vou lutar, que eu vou enfrentar toda e qualquer dificuldade, adversidade, palavras negativas, sabe, situação contrária. Sabe quando você está orando por alguém e parece que a situação está ficando pior? Sabe quando você está buscando solução para um problema e parece que o problema aumenta? Então é nessa hora que eu devo demonstrar que eu creio de verdade e aquilo vai mudar. Como? Não sei. Quando? Também não sei. Mas dentro de mim existe uma certeza que Deus tem a solução para aquele problema. E eu vou alcançar. Eu vou perseverar. Abraão, ele considerava que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Agora olha que interessante. De onde também, figuradamente, o recobrou. Como assim? De onde também figuradamente o recobrou? Porque quando Abraão saiu da casa dele, aos olhos espirituais, vamos dizer, do entendimento, o filho dele já estava o quê? Morto. Ele saiu de casa sabendo o que tinha que fazer, o filho dele já estava morto. Já viu quando alguém briga com o outro, e o outro é da barra pesada aí, e o outro diz: fulano, considere-se um homem morto. O outro começa a fugir desesperadamente, porque na consciência dele, ele já está morto, é só o tempo do outro lá achar ele. Então, para Abraão, quando ele sai de casa, ele já sai dali com essa consciência: meu filho está morto. O que na verdade eu estou indo buscar naquele monte é o quê? É a solução para a morte dele. O que Abraão foi buscar foi a solução para a morte do filho. Tanto é que ele disse para os servos dele o quê? Fiquem aqui, que nós iremos para lá, e depois de haver adorado, ou seja, depois de adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, porque só Ele tem a solução para o problema que eu estou enfrentando, voltaremos para junto de vós. Certeza plena que Deus tinha a solução. Sim. Para ninguém, Abraão não falou para ninguém. Era ele e Deus. Sabe por quê? Posso dizer para você por quê? Porque quando você abre para alguém o motivo pelo qual você está orando, talvez o inimigo vai usar aquele alguém para tentar esmorecer você, para tentar desanimar. Você é bobo, rapaz. Você acha que orando vai mudar alguma coisa? Fulano não tem jeito mais não. Essa situação não tem jeito mais não. E vai trabalhar em cima daquilo. Por quê? O inimigo pode impedir Deus de abençoar a sua vida? Não, mas ele pode impedir você de confiar plenamente em Deus. Lembra da fila? Já estava lá na frente, começa a murmurar, reclamar, questionar, volta para onde? Tem gente que já está cansado, porque ela dá 5 passos na fila e volta para onde? Para o final. Tem gente que está voltando para o final há 20 anos já. A culpa é de Deus? Não, a culpa é dela. A partir de hoje, tenha determinação no seu propósito de oração. Não esmoreça mais não. Como eu sempre digo, toda terça-feira a gente está aqui. A gente está aqui orando. Eu já falei, não sou hipócrita. O culto que eu mais gosto de estar realizando aqui é quarta-feira, escola bíblica. Mas eu não perco uma terça-feira. Quando eu não estou aqui é porque eu estou viajando, estou nas outras igrejas. Mas eu não perco uma terça-feira. Sabe por quê?
Por quê? Sabe por quê? Porque eu estou na mesma situação que você. Se eu não tiver determinação aqui nas minhas orações, se eu não tiver determinação aqui nos meus projetos, se eu não acreditar fielmente e buscar com toda a minha força a solução que só Deus pode dar, sabe quando que eu vou receber isso na minha vida? Nunca. Nunca. Então estar aqui toda terça-feira, participar desse culto de oração, é demonstrar que você realmente acredita que Deus tem a solução para aquela situação. Ele tem o remédio para curar a dor. Ele tem a porta que vai tirar você desta aflição, desse labirinto que você está aprisionado. Ele tem a resposta que você precisa para mudar a sua vida. Mas a confiança tem que estar dentro de você. Quem entendeu a mensagem? Você crê na palavra de hoje? Crê que Abraão voltou para a casa dele com o filho ressuscitado? Você entendeu por que diz ali que figuradamente ele o recobrou? Porque Deus trouxe ele dos mortos? Porque no entendimento de Abraão ele já sai de casa com o menino o quê? Morto. Deus falou que quer ele morto assim. Exatamente, a tradução não foi muito legal ali. Esse figuradamente, a tradução não foi muito legal. Mas quer dizer para nós isso, que na mente de Abraão, o filho já estava morto. Ele estava apenas indo executar aquilo que já estava determinado. A sentença já tinha sido dada. Então Abraão, olha que forte isso. Abraão, ele não vai para o Monte Moriá matar o filho dele. O filho já estava morto. Deus já tinha dito que era para fazer. Ele vai para o monte buscar a solução para a morte do filho. Quando nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos para buscar a solução da morte que está na nossa vida. Fica de pé no seu lugar, vamos orar? Vamos orar? Eu vou entregar para você uma folha de oração, folha de pedido de oração, a folha profética. Está aqui. E se você acredita que Deus é poderoso para te dar resposta, se você acredita que Deus tem a solução para a situação que você está vivendo, então você vai tirar um tempo, se possível for ainda hoje ou amanhã, e vai fazer o seu pedido de oração nessa folha. Só que eu vou te pedir uma coisa a mais hoje. Eu quero que você, todos os dias, antes de você ir dormir, você vai pegar essa folha que já vai estar preenchida com seu pedido, e você vai dobrar o seu joelho e vai orar. E na sua oração, não vou aqui te ensinar a orar, porque senão se torna palavras repetitivas, e Deus não ouve oração repetitiva. Mas em meio à sua oração, sempre coloque esta frase: Senhor, eu creio que o Senhor tem a solução que eu preciso na minha vida. No meio da sua oração, sempre coloque essa parte, que você crê que Deus tem a solução que você precisa. E você vai orar que dia? Todo dia. Você acredita que Deus pode mudar a situação? Então, se você acredita, ore todo dia do jeito que eu estou falando. Ore todo dia. Creia. Acredite que vai mudar. E eu tenho certeza que essa atitude vai chamar a atenção de Deus. Não tem como você alcançar a solução que Deus tem para a sua vida, se você não mostrar uma confiança plena na provisão de Deus, no poder de Deus. Tem que ser perseverante. Você vai orar que dia então? Todo dia. Não esqueça, todo dia. E ore forte, ore: Senhor, eu creio na solução, eu creio, eu acredito. Não é questão de religião, é questão de fé, de confiança, de acreditar. Eu creio que o Senhor é Deus, minha vida vai mudar. E eu tenho certeza que você vai ter testemunho para contar. Terça-feira que vem, se você acredita, esteja aqui. Vamos orar juntos.
e vamos receber mais palavra de Deus para a nossa vida.